Fala pessoal, aqui quem fala é o Rafael e no vídeo de hoje eu vou mostrar como estão as nossas carteiras de commodities, a nossa carteira base e a nossa carteira de FIIs. Então, sem mais enrolação, eu vou mostrar aqui para você como é que tá as nossas carteiras aqui no site do Investidor 10. Vamos começar então pela carteira que mais oscila aqui no canal, carteira de commodities. Esse vídeo aqui é respectivo ao fechamento do mês de fevereiro. Lembrando que eu passei um tempo aí sem gravar os vídeos em função de alguns compromissos pessoais. Mas voltando então com a série, a gente vai vir aqui na nossa planilha, olhar o que a gente tinha consolidado de commodities até então. E para o mês de fevereiro, a gente acabou fechando o mês com 20.387,20 de patrimônio, tendo aplicado 18.557,53. Tivemos aqui mais de R$ 1.800 de ganho de capital, porque o site aqui considera os dividendos como tendo saído do nosso bolso, ao invés de terem sido apenas aplicados. Então, o investido aqui está mais do que a gente investiu aqui na planilha. Até o mês de fevereiro, a gente tinha investido 18.200, enquanto aqui o site mostra 18.500. Indo aqui para a aba de proventos do site Investidor 10, a gente consegue ver que, apesar de não ser o foco dessa carteira, no mês de fevereiro a gente conseguiu ganhar 67,57 de dividendos. Podem reparar que aqui a gente tem empresas extremamente cíclicas nessa carteira. A gente tem Klabin, CSN, Suzano, Raizen que vai ser um debate aqui dos próximos vídeos da carteira, né? Visto que nesse meio tempo a empresa pediu uma recuperação extrajudicial e a gente vai pausar os aportes nela por enquanto. A gente tem Gerdau, SLC, enfim, diversas empresas, todas de setores de commodities, como sugere o nome. E aqui é a nossa carteira que a gente tem as maiores variações. Aqui a gente tem, por exemplo, uma empresa subindo 78% na data que eu estou gravando o vídeo, no mês de maio, e outra que é a Raizen caindo 50%. A gente tem essas discrepâncias aqui. A gente sabe que commodities costumam ser cíclicas, ser mais complicadas de investir, de suportar a oscilação, mas o objetivo aqui é mostrar que, mesmo com carteiras desse tipo, a gente consegue superar aí o nosso tão aclamado CDI. Aqui a gente também tem uma BDR de JBS. Para quem não sabe, a BDR ele é um recibo para você investir do Brasil em empresas que estão listadas na Bolsa Americana, e é o caso de JBS, apesar de ser uma empresa daqui, ela está listada na Bolsa Americana. E se a gente for ver a rentabilidade dessa carteira ao longo dos meses, vocês podem ver que até então ela é uma montanha-russa. A gente passou boa parte dos meses aqui abaixo da linha de CDI e em janeiro a gente ultrapassou e aqui em fevereiro ficamos levemente acima. Eu já realizei para essa carteira os aportes de março, mas no próximo vídeo dela eu mostro para vocês como ela se comportou. Se a gente for olhar as rentabilidades mês a mês aqui, podem ver que é uma carteira com extrema volatilidade, 6% negativo, 5% positivo aqui, 11% positivo em um mês, e março aqui uma pequena queda, abril uma leve alta, mas nada de muito expressivo até então. A nossa segunda carteira, que a gente vai olhar hoje, é a nossa carteira Barsi, que também é uma carteira que investe 100% em ações, só que aqui o foco é outro. É escolher empresas perenes, boas pagadoras de dividendos. Então a gente tem, por exemplo, Ambev, EGI, Caixa Seguridade, CPFL, Alupar e assim sucessivamente. Essa é uma carteira bem diferente em padrão da nossa carteira de commodities. As empresas que estão aqui costumam não oscilar tanto. E se a gente for olhar aqui em questão de variação dos ativos, a gente tem ativos que subiram 21% em relação ao nosso preço médio. E aqui nos últimos meses a gente teve uma queda um pouco mais acentuada de Banco do Brasil. Se a gente for até olhar o gráfico aqui, essa queda é um pouco mais recente. Se eu colocar nos 6 meses aqui, podem ver que é uma queda mais acentuada de abril em diante.
Mas como esse vídeo está mostrando o fechamento da carteira até fevereiro, até esse momento aqui a gente tinha investido os mesmos R$ 18.200 das outras carteiras. Esses 374 de diferença, eles vêm aqui dos proventos que a gente recebeu. E a gente fechou com 22.282 de patrimônio. Podem ver até pelas barras aqui do Investidor 10 que essa carteira vem performando muito bem. E é uma carteira que a gente espera que seja geradora de renda. E até então, o mês de fevereiro foi um mês bem fraco nesse quesito. A gente recebeu apenas 15,42, menos até do que a nossa carteira de commodities. Se a gente for comparar as duas aqui, pela nossa planilha, a gente recebeu até fevereiro de 2026 246,68 na carteira Barsi, aliás, na carteira de commodities 246 e na carteira Barsi 284, um pouco a mais aqui em relação à carteira de commodities, mas não está aquela diferença toda. Na nossa carteira de FIIs, que é focada em renda também, a gente recebeu R$ 783 no mesmo período, para vocês terem como comparação. Claro, os FIIs não tiveram essa valorização toda, então se a gente for olhar o retorno total, que é o que nos interessa quando a gente investe dinheiro, né? Tanto com valorização como com dividendos, essa aqui tem sido a nossa melhor carteira nos últimos meses. E olhando aqui a aba de rentabilidade, a gente consegue ver que ela está bem acima do CDI, 26% contra 12%. Olhando aqui na distribuição dos meses, ela teve seus meses negativos também, como por exemplo, o mês de julho foi um mês complicado, mês de julho de 2025, e no mês de janeiro aqui, a alta mais expressiva, a mesma coisa que aconteceu com a carteira de commodities. Janeiro, se vocês lembram, foi um mês que teve um boom aqui nas ações brasileiras na bolsa, né? E agora, indo para a última carteira do vídeo, a nossa carteira completa, não vai ser a carteira de FIIs, como eu tinha comentado de maneira errada no início do vídeo. E essa aqui é uma carteira muito mais diversificada, né? Ela investe em diversas classes de ativo. A gente tem tanto renda fixa, ações, fundos imobiliários, ações internacionais e criptomoedas. Na parte de ações e fundos imobiliários a gente investe de maneira ativa, ou seja, escolhendo os ativos. Na parte de ações internacionais, renda fixa e criptomoedas, a gente usa ETFs aqui para isso. É uma carteira que performou muito bem. Dos 18.200 investidos, a gente terminou com 19.918. A gente espera que essa carteira nunca vai ser a sensação do momento, já que ela combina diversas classes, mas ela nunca vai ser a pior carteira de todas, né? Ela vai sempre se manter no meio do que está acontecendo nos extremos ali, e é geralmente um tipo de comportamento que consegue fazer um investidor se manter investido ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, em ações a gente tem grandes altas como Petrobras e Vale. Fundos imobiliários estão praticamente de lado, pouquíssima variação positiva em questão de crescimento de patrimônio. E nos ETFs aqui, a gente tem o ETF de criptomoedas Hash 11, que é o que mais está puxando para baixo. O restante, os ETFs de renda fixa e o NAS de 11, todos com certa valorização aqui no período. Se a gente for olhar aqui, por ter fundos imobiliários em uma certa quantidade, essa carteira produz renda todos os meses, desde o primeiro mês que a gente investiu, desde junho de 2025. Nós já estamos completando quase um ano dessa carteira aqui. Podem ver que o crescimento dos proventos ele não é linear, porque a gente tem bastante ações, mas com o passar do tempo, essa escadinha aqui vai aumentando. Em questão de proventos recebidos, fevereiro fechamos com 45,97 e questão que importa aqui também para a gente, rentabilidade, a gente teve um mês negativo no ano passado e um mês negativo nesse ano. Podem ver que são subidas muito mais controladas e quedas muito mais controladas em relação às carteiras que só investem em ações. Então, aqui a gente está com uma rentabilidade ainda acima do CDI. Essa era a última carteira que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Lembrando que nessa série a gente compara aqui 7 carteiras, uma carteira de Bitcoin, uma carteira de renda fixa, uma de ETFs, fundos imobiliários, commodities, a carteira Barsi e a carteira completa que mistura todas as classes de ativo, assim como na carteira de ETFs, mas aqui
escolhendo aí ativo por ativo. No próximo vídeo, eu quero mostrar para você como é que ficou a rentabilidade das carteiras comparadas com o CDI no período até fevereiro de 2026, e o vídeo seguinte vão ser os aportes que eu fiz para essas carteiras aqui no mês de março de 2026. Eu sei que eu ainda estou um pouquinho atrasado em relação aos vídeos, a gente está na metade do mês de maio, quando eu vou soltar esse vídeo aqui, e ainda fazendo a atualização das carteiras em relação a fevereiro, mas é questão de tempo para eu conseguir recuperar esse tempo perdido aí e a gente conseguir acompanhar mais de perto como as carteiras estão reagindo em relação ao mercado atual do Brasil. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum vídeo dessa série. Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima.